Valentões entram em pânico após atacar menina de rua, tímida que surpreende com vingança rápida. A multidão se aglomerava nas escadas da escola, olhos fixos no centelho de fogo engasgado dentro de Clara. Ela, uma menina de 15 anos com cabelo castanho descabelado e óculos que escorregavam pelo nariz, sempre foi invisível. E aquele dia não seria diferente, até que tudo mudou em um instante. "Olha, tonta! Vai pra casa chorar, Clara!" gritou Léo, o valentão de t-shirt preta e sorriso sarcástico. O riso dos seus amigos ecoava, e a pressão em seu peito aumentava. Clara, ao contrário de seus olhos tímidos, sentiu uma tempestade de emoções dizendo que era hora de quebrar o silêncio. A cena se desenrolou quando os populares a cercaram num cantinho isolado do pátio da escola. Clara, surpreendida, sentiu a adrenalina subir. Com um vacilo, sua mente fez um flashback para os treinos que seu avô, um campeão de artes marciais, havia lhe ensinado em casa. "Nunca deixe que o medo vença", ele sempre dizia. Um choque atravessou sua alma. Aqueles ensinamentos não estavam perdidos. Quando Leo chegou mais perto, Clara sentiu algo rodar dentro dela. Com um movimento rápido, uma habilidade que ela não sabia que tinha brotou. Um golpe preciso, num ângulo impensável, e Leo caiu surpreso. O murmúrio do grupo virou um grito de choque. "O que foi isso?" Eu não sei", Clara sussurrou para si mesma. Mas o gosto doce da conquista já era inegável. A multidão que antes a olhava com desprezo, agora a observava com admiração, seus olhares mudando de zombarias para uma nova expectativa. Ela queria saber que outra habilidade poderia despertar dentro de si. Era como se um novo mundo se abrisse, cheio de possibilidades. Mas Clara não estava pronta para a consequência disso tudo. Sofia, sua melhor amiga, veio logo depois. "Clara, o que você fez? Isso não é você!" As palavras de Sofia ecoaram, enquanto Clara sentia uma mistura de euforia e culpa. O que ela realmente queria? Vingança ou apenas ser vista? Os dias passaram e Clara, determinada, começou a treinar mais, a se transformar. Estudava cada movimento que seu avô ensinou. E isso a empoderava. No entanto, a amizade de Clara e Sofia começou a se desgastar. A preocupação de Sofia sobre as suas novas ambições trazia tensão, mas Clara estava focada. Era seu momento de brilhar, e ela não queria desperdiçar. Quando Léo soube do que estava acontecendo, ele já tinha uma carta na manga. No intervalo, ele se aproximou dela, sorrindo de forma arrogante. "Ouvi rumores sobre sua família, 5 anos atrás. Coisas que poderiam arruinar você. Quer ouvir?" O coração de Clara parecia parar. O que Léo sabia? Um segredo obscuro que poderia virar sua vida de ponta cabeça. Num estalo, a linha entre justiça e vingança se tornava borrada. E Clara se viu à beira do precipício. O que ela faria agora? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante." Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara encarou Léo, o coração batendo como um tambor. As palavras do valentão ecoavam em sua mente, como um eco distante. "Quer ouvir?" Não. Isso não podia ser verdade. Mas o olhar de Léo, cheio de malícia, era o suficiente para fazer um frio percorrer sua espinha. "O que você sabe sobre mim?" Ela conseguiu perguntar, a voz tremendo. "Vamos lá, Clara.
O mundo não é feito só de flores e arco-íris, sabe? Léo sorriu, um sorriso que não iluminava, só escurecia. Você deve estar se perguntando como eu soube, mas isso não importa agora. O que você deve saber é que seu avô, o Litador, ele não é o homem que você pensa que é. Garanto que isso vai te machucar. As palavras dele cortaram Clara como uma faca. Um nó se formou na garganta dela. O que você tá falando? Sua mente começou a correr, lembrando-se das histórias que o avô contava. Aventuras que pareciam um conto de fadas. Ele tinha sido um herói, sempre. Não podia ser. Leo deu meio passo para frente. A multidão estava tão silenciosa que um grão de areia cairia como um trovão. Sabe, Clara, eu conheci seu avô antes de você nascer. Ele fez coisas que você nem imagina. Ele inclinou a cabeça. E se eu tivesse algumas fotos? Queimaria a sua imagem perfeita dele por completo. A adrenalina subiu em Clara, sentindo o corpo gelar. Chega! Ela discordou, soando mais confiante do que se sentia. O olhar de Léo mostrado um desafio, mas algo dentro dela estava mudando. Ela não queria mais ter medo. Então, antes que pudesse pensar, um grito cortou o ar. Clara! Era Sofia correndo em direção a ela, o rosto pálido. Vocês têm que parar! Mas já era tarde. O olhar de Sofia refletia terror. O que mais ela sabia? Você não tá entendendo, Clara. Isso não é só sobre você e os valentões. Isso é muito além. Os olhos de Sofia estavam marejados. Tem algo que eu nunca te contei. Sobre seu avô. A pressão aumentou. O ar estava pesado. E a multidão presa entre a expectativa e a necessidade de se afastar. Clara sentiu suas pernas bambear. O que você sabe, Sofia? Ele tá envolvido com pessoas perigosas. Pessoas que nunca deveriam ter entrado na sua vida. Sofia respirou fundo, lágrimas caindo. Ele nunca quis que você soubesse. Todo aquele treinamento não era só para você se defender. Era para você ficar longe deles. Clara se sentiu tonta, como se o chão abaixo dela estivesse se dissolvendo. Como é que você não me contou? O desespero ecoou. Olhando para Léo, Clara viu um sorriso vitorioso. Esse era o seu jogo. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um carro preto parou bruscamente em frente ao colégio. As portas se abriram e homens de terno desceram, com olhares frios. Toda a multidão estremeceu. Os murmúrios se transformaram em gritos. O que é isso? Clara, quem soube perguntar, o medo oprimindo-a. Problemas, Clara. E você tá no meio deles, disse Léo, observando a cena com um ar gélido. O que estava acontecendo? Sua vida tinha se transformado em um pesadelo, e tudo o que ela pensou que sabia estava se desmoronando. E a pergunta ficou no ar, sufocante. Até onde tudo isso iria? O clima estava tenso, e o silêncio só aumentava a pressão nas paredes da escola. Clara estava paralisada, encarando Léo, que parecia estar se divertindo, enquanto o carro preto pairava como uma sombra sinistra na porta. Os homens com ternos elegantes desceram com um andar firme, e a curiosidade misturada ao medo tomou conta da multidão. Olhares confusos trocavam-se, sussurros ecoavam, e Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O que estava acontecendo? Você não faz ideia do que está prestes a acontecer, Léo disse, um sorriso ameaçador no rosto. O que ele queria dizer? A adrenalina subiu, e seus pensamentos correram como um furacão. Aquelas palavras de Sofia, os homens de terno, estava tudo ligado? Então um dos homens se aproximou, seu olhar penetrante fixado em Clara. Clara, precisamos conversar. Sua voz era calma, mas tinha a firmeza de alguém que não se deixa intimidar. Você não sabe quem realmente é. Quem eu sou? O que você quer dizer com isso? A voz de Clara soou mais desafiante do que se sentia. Nesse momento, o coração dela parecia descompassado, batendo com força.
alimentando a angústia que crescia dentro dela. Você é mais importante do que imagina, disse o homem, olhando por cima do ombro, como se estivesse avaliando a multidão. Seu avô não é apenas um lutador. Ele é parte de um legado ancestral, e você faz parte disso. Clara desviou os olhos, absorvendo cada palavra, enquanto uma confusão fresca a invadia. Legado? Que legado? A sensação de um frio no estômago a dominou, e o murmúrio da multidão se intensificou. Ele fez acordos, Clara. Coisas que se entrelaçam com o seu passado, continuou o homem. E os olhares de todos pareciam se fixar nela, como se ela fosse a peça do quebra-cabeça que faltava. E esses acordos agora estão ameaçados. A tensão parecia elétrica, e sem aviso, Clara se lembrou do que Léo havia falado, de coisas que poderiam arruinar sua vida. O rosto de Sofia ficou pálido, um eco de sua própria confusão. O que você sabe, Sofia? A pressão nas palavras quase a sufocava. Eu? Sofia hesitou, os olhos piscando entre Clara e o homem. Finalmente, ela respirou fundo. Clara, não é só sobre você e os valentões. É muito maior. O que Léo sabe, ele não deveria saber. Um grito rompante de uma das garotas da multidão trouxe todos de volta à realidade. Olhando para o carro preto, Clara viu um dos homens segurando uma foto. Era uma imagem embaçada, mas o que ela viu fez seu coração parar. Era uma foto do avô dela, e ao lado dele uma mulher que se parecia exatamente com Clara. Não, o sussurro escapuliu de seus lábios. Como isso era possível? Quem é ela? O passado nunca morreu, Clara. A mulher na foto é sua mãe, respondeu o homem, agora mais próximo. A multidão assistia em silêncio, a tensão tão palpável que poderia ser cortada com uma faca. Ela está em perigo. E você também, se não fizer o que for necessário. O ar parecia pesado, como se cada palavra arrastasse um peso insuportável. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés, e uma nova urgência a consumia. Meu avô, minha mãe, o que você sabe sobre eles? Dia, essa história é muito longa, mas você precisa entender, o mundo em que você está se metendo é muito mais complicado do que você imagina. E Léo, ele sabe mais do que você pensa. Você precisa decidir. Você vai jogar o jogo dele ou lutar por quem é? Clara, presa em um emaranhado de incertezas, encarou Léo, que observava a cena com um sorriso de vitória. O que ele realmente queria? A imagem da mulher na foto a perseguia, mas a certeza de que todos estavam dependendo dela a apressava a agir. E a pergunta em sua mente crescia como uma tempestade. Quem era realmente Clara? Clara, presa naquele momento tenso, olhou fixamente para o homem interno. Minha mãe? O choque reverberou em sua mente como um cabo de guerra. Sofia ao seu lado parecia em estado de choque, mas seus olhos estavam cheios de uma preocupação que Clara não conseguia compreender. A multidão estava em silêncio, como se a própria escola estivesse segurando a respiração. Precisamos ir. Agora. O homem se inclinou para ela, gesticulando para os outros homens internos. A urgência em sua voz ressoou. Mas Clara estava paralisada, a confusão a consumindo. Um nó se formava em seu estômago, enquanto tentava conectar as peças desse quebra-cabeça familiar. Mas antes que pudesse se mover, o ladrido de um cachorro cortou o ar, subitamente. Os olhos da multidão se dirigiram ao lado da escola, onde um grupo de adolescentes estava se aproximando. Entre eles, Clara reconheceu Júlia, a garotinha que costumava brincar com ela na infância. Mas Júlia parecia diferente. Seus olhos escuros estavam cheios de uma raiva intensa, algo que Clara nunca tinha visto antes. Clara, ela gritou, fazendo o som da sua voz ecoar. Você não pode acreditar nele. A multidão virou-se para Júlia, e o silêncio foi cortado novamente. O homem interno olhou para Clara.
sua sobrancelha se levantando em expectativa. O que você sabe? Clara perguntou, a voz falhando, mas cheia de urgência. Ele não é quem você pensa que é. Ele é uma fraude. O seu avô. As palavras de Júlia foram interrompidas, quando Léo se interpôs. Um sorriso satisfeito em seu rosto. Isso mesmo, Júlia. E você sabe mais do que está falando. Cala a boca, Léo. Isso não é sobre você. Júlia retrucou, avançando em direção a Clara. Seu avô fez coisas terríveis. O que você pensa que é uma luta é apenas uma fachada. Ele não é um herói. A multidão ficou em alvoroço, as vozes se entrelaçando em uma confusão de informações. Clara ficou paralisada, como se todas as cores ao seu redor desbotassem. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia. Ele está envolvido com pessoas que não deveriam estar com você. Isso é um jogo de poder, Clara. E você está prestes a se tornar a peça central. Júlia apontou para o homem interno, que agora parecia mais uma sombra ameaçadora. O homem, visivelmente irritado, deu um passo à frente e disse: Você não sabe o que está falando. Mas Clara já estava perdida em seus próprios pensamentos. A confusão misturada à adrenalina. O peso de cada palavra de Júlia parecia navegar por sua mente. De repente, um estrondo cortou o ar. O carro preto, que estava parado em frente à escola, começou a tremer, como se algo dentro estivesse se agitando. O motorista, olhos arregalados, girou a cabeça e todos na multidão olharam com medo. Fuja, Clara! Sofia gritou, puxando-a. Mas era tarde demais. Do fundo do carro, a porta se abriu com um estalo e uma figura vestida de preto emergiu, coberta de uma aura sombria. O homem parou e a luz do sol refletiu em algo lânguido em sua mão. Você não vai a lugar algum, ele disse, sua voz ecoando de uma maneira quase sobrenatural. Todos estavam paralisados, sem saber como reagir àquela cena aterrorizante. E num lampejo tudo mudou. A figura levantou o objeto almejado, e um grito estridente cortou o ar. A multidão se espalhou, gritando em pânico, enquanto Clara sentia o coração disparar. O que está acontecendo? Ele era um fantasma do passado, e sua vida agora dependia de uma verdade oculta. Clara se voltou para Léo, mas ele também estava em estado de choque, o sorriso desaparecendo de seu rosto. Sofia, ao seu lado, olhava para o homem interno, e Clara percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. O que ela havia feito? E qual era a verdadeira história de seu avô? Enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, Clara sentiu que os alicerces de sua vida haviam sido abalados completamente. E a única coisa que a mantinha ereta era a pergunta que ecoava em sua mente. Quem ela realmente era? E o que mais poderia vir à tona? Clara, paralisada pela revelação, não conseguia processar o que estava acontecendo. O homem interno tinha acabado de dizer que a mulher na foto era sua mãe. Enquanto a adrenalina ainda pulsava em seu corpo, ela se virou para Léo. Mas ele havia perdido a confiança. O sorriso desaparecido, sua expressão agora confusa. O caos ao redor deles parecia se intensificar, e a multidão estava em pânico. Mas Clara ainda queria respostas. Você não vai dizer nada? Perguntou a voz familiar de Sofia, enquanto ela puxava Clara pela mão. Precisamos sair daqui. O olhar de Sofia estava cheio de pânico, e a urgência na sua voz despertou uma luz de alerta na mente de Clara. Mas e a minha mãe? Clara perguntou, o nó na garganta se apertando ainda mais. Preciso saber o que aconteceu com ela. O homem interno observava tudo com um olhar que misturava paciência e frieza. Não é seguro continuar aqui. Agora não, Clara. Vamos! A multidão, ainda inquieta, começou a se dispersar. Todos estavam tão focados no caos que a verdade parecia distante. Uma sombra ao fundo. Clara hesitou,
O que havia sido revelado naquele momento não era sobre sua mãe, mas sobre quem ela era. Enquanto o homem tentava guiá-la, Clara notou algo. Uma figura na multidão chamou sua atenção. Era Júlia, que parecia pálida e assustada, mas havia algo mais. Um brilho nos olhos dela. Clara não sabia o que pensar, mas o peso da situação a fez correr na direção dela. "Júlia, o que você sabe?" Clara gritou, mas a voz da amiga parecia abafada pelo barulho ao seu redor. "Eu sei mais do que você imagina." Júlia quase gritou, parecendo se desesperar. "O que tem a ver com isso, Clara? Você não deve confiar nesse homem." O homem interno olhou na direção de Júlia e, de repente, houve uma mudança. A tensão no ar desapareceu numa fração de segundos, como se um feitiço houvesse sido quebrado. "Você não tem ideia do que está falando, Júlia." A resposta do homem ressoou com uma autoridade que fez todos ali se calarem. Um silêncio pesado caiu sobre a multidão enquanto todos aguardavam a próxima palavra. Clara, confusa e frustrada, decidiu arriscar. "O que você quer dizer, Júlia? O que você sabe sobre o meu avô?" A raiva fervia dentro dela. A garota respirou fundo e um novo brilho nasceu em seus olhos. "Seu avô não é o que você pensa. Ele está envolvido em um jogo muito mais sombrio. O que você viu na foto, Clara, não é só sobre você. Você faz parte de algo maior." E antes que ela pudesse terminar, o barulho do carro preto crescendo de volta a interrompeu. Os homens emergiram, decididos e ameaçadores, e um deles segurava um objeto que brilhava ao sol. Era uma arma. Clara sentiu um frio na espinha, o medo se apoderando dela novamente. "É hora de decidir, Clara." O homem de terno a puxou de lado, e suas palavras a atravessaram como um golpe. "Você pode ficar e enfrentar o que vem pela frente, ou pode ir embora e tentar salvar a sua mãe." "E se eu escolher ficar?" Clara perguntou, encarando o homem, a determinação crescendo dentro dela. "Então você deve saber. O seu avô não é quem você imagina. Ele fez escolhas que mudaram tudo, e você precisa entender isso antes que seja tarde demais." Ao dizer isso, ele revelou que a imagem na foto era apenas a ponta de um iceberg muito maior. Nesse momento, a multidão, em um silêncio assustador, começou a se dispersar. Olhares se misturavam entre confusão e medo. Clara sentiu um aperto no peito. O que isso significava para ela? Tanto encantamento quanto horror entrelaçados, enquanto o passado e o presente colidiam. Ela teve certeza de que sua vida estava prestes a mudar de maneira irrevogável. E então, no meio daquela cena caótica, algo inesperado aconteceu. Uma explosão à distância ecoou. Clara olhou em direção ao som e viu uma fumaça subindo ao longe. O chão tremeu sob seus pés. "O que foi isso?" A pergunta saiu, quase como um grito, e Clara sentiu que a linha entre segurança e perigo havia desaparecido. As palavras de Sofia, o grito de Júlia, o olhar do homem poderoso, tudo se misturava em sua mente. "Clara!" Foi tudo que ela conseguiu murmurar antes de se perder na confusão que se formava à sua volta, sem saber quem ou que, de fato, ela deveria acreditar. Clara estava paralisada. A força do momento quase a derrubava. A fumaça se elevava ao longe, e a adrenalina pulsava nas veias. O homem interno a puxou mais para perto dele, enquanto a multidão, em estado de pânico, começava a dispersar. "Saia da linha de fogo!" ele gritava agora. "Precisamos de você segura!" Mas Clara mal ouvia. Seu olhar estava fixo em Júlia, que estava a poucos passos, o rosto pálido, como o de um fantasma. "Clara, não acredite nele!" Júlia gritou novamente, com um desespero que a fez parecer um animal acuado. "Ele não está dizendo a verdade." O homem à sua frente virou-se para ela, mas antes que pudesse responder, um grito estrondoso cortou o ar. Era como trovão, mas mais intenso, mais direto.
Um carro explodiu em alguma parte da escola e os fragmentos metálicos voaram para todos os lados. Clara sentiu a pressão do impacto empurrá-la para trás e o eco do estrondo reverberava em seus ouvidos. Clara! Sofia gritou, segurando-a pelo braço, tentando arrastá-la. O caos estava instalado. As pessoas corriam, algumas caindo, outras gritando. O medo tomou conta e Clara sentiu seu coração disparar. E naquele segundo, enquanto os gritos e a fumaça se misturavam, tudo mudou. Um homem alto e robusto apareceu entre as sombras da multidão, seu olhar fixo em Clara. Ele se destacou entre os outros, com uma presença que a fazia sentir que o chão sob seus pés estava prestes a desmoronar. Tinha uma expressão familiar que Clara não conseguia desvendar de imediato. Quando finalmente se aproximou, seu rosto se iluminou com um reconhecimento que a deixou sem fôlego. "Clara!" ele chamou, a voz grave e tremendo como se estivesse se aproximando de um fantasma. "Você precisa vir comigo. É perigoso demais aqui." "Quem é você?" Clara se afastou, descrente. A confusão a dominava. O homem era o espectro do seu passado, alguém que ela não via há anos. Um fio lhe percorreu a espinha, ao se lembrar da última vez que o viu. Era o irmão do seu avô. É sobre o seu avô. Ele não é a pessoa que você pensa que é. Você precisa saber agora. A conexão que tinha com aquele homem não era só familiar. Era idêntica ao vestígio de amor que sentia por seu avô. Mas as palavras dele a pegaram desprevenida. O que ele queria dizer? Foi nesse instante que tudo desmoronou. Ele não era apenas um parente distante. Havia um segredo, e esse segredo ligava Clara a algo muito mais sombrio. Antes que pudesse processar completamente, Júlia gritou: "Clara, ele mente. Ele sabe que você é a chave." Um brilho cortante iluminou os olhos de Júlia. Um resplendor que deixou Clara intrigada e assustada ao mesmo tempo. "O que você quer dizer com isso?" Ela mal conseguiu perguntar antes que Júlia se virasse para o homem e o acusasse. "Você está apenas tentando proteger seu próprio rabo. Não importa o que aconteça a nós." O homem enrijeceu, a expressão mudando para uma máscara de raiva e dor. "Você não sabe o que está dizendo, Júlia. A vida dela depende disso." Nesse momento, o ar parecia paralisar, o mundo girando em torno de Clara. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando. Mas o que isso significava para ela? Do nada, um grupo de homens armados surgiu de repente, surgindo da fumaça como sombras. Clara sentiu o pânico subindo. "Corra!" O homem gritou, e enquanto ele puxava Clara para o lado, seu olhar se fixou em Júlia. "Fique longe dela." Porém, aquilo era um erro fatal. Júlia, tomada pela raiva, não hesitou. Ela se lançou para a frente, acusando-o. Se você realmente se importasse com ela, não estaria escondendo a verdade. O que mais está escondendo, hein? A tensão se intensificou. Clara, entre o homem que aparentemente tentava protegê-la e aqueles novos entrantes, só se sentia mais perdida. "O que você quer de mim?" ela perguntou, quase implorando. Mas um grito cortou a cena. Com a nova surge de violência, Clara viu uma figura emergir. Era Léo, seu sorriso de volta, agora rodeado pelo grupo de homens armados. "Está tudo em suas mãos agora, Clara." Ele gritou, uma satisfação horrível em seu tom. "Escolha o lado certo ou vai se perder com eles." E ao olhar para os dois homens, Clara percebeu que as linhas entre amigos e inimigos estavam se borrando. O peso dos segredos estava empurrando sua vida para um abismo profundo. Ela estava no centro de um jogo que mal compreendia, e a pergunta que não parava de ecoar em sua mente era: até onde isso iria acabar? E no coração da confusão, algo se formava. Uma verdade devastadora pronta para ser revelada. Uma mentira disfarçada de amor. Um legado que Clara estava prestes a descobrir, mas que poderia custar tudo o que ela tinha. Clara se sentiu sufocada, o coração disparando,
à medida que a situação se intensificava. A fumaça ainda dançava no ar, e os homens de terno se aproximavam com uma intensidade fria. O homem que a puxava, o irmão do avô, olhou para Clara, sua expressão cheia de urgência e dor. Precisamos sair agora. Eles estão vindo. Enquanto ele falava, o caos ao redor parecia aumentar. Leo, no meio da confusão, gritou: "Se você achar que vai fugir, tá muito enganado, Clara." Havia algo em sua voz que fez o estômago dela se revirar. O olhar dele transparecia uma mistura de medo e raiva. Para ele, a situação estava mudando rapidamente. "Clara, confie em mim." O homem interno insistiu, puxando-a para longe. "Essas pessoas não estão aqui para proteger você. Elas têm seus próprios interesses." Clara hesitou, mas sua mente estava uma tempestade de perguntas e emoções. "O que você quer dizer?" Antes que pudesse receber uma resposta, um estalo ensurdecedor ecoou pela escola. A visão de um explosivo quebrando o chão, seu impacto reverberando em seus ossos, paralisou a multidão mais uma vez. Clara olhou para o lado e viu o carro preto, agora pegando fogo. Sombras de figuras correndo em direção a ele. O pânico se espalhou como um incêndio. "Corra!" gritou Sofia, puxando Clara. Mas a imagem do carro queimando se fixou em sua mente. Léo e Júlia estavam longe demais. O medo a apertou. Cada passo parecia mais pesado que o último. Foi nesse momento que algo inacreditável aconteceu. O homem interno virou-se para Clara, seu olhar se tornando raro, quase triste. E declarou: "Você não pode ignorar a verdade por mais tempo. Você é a única que pode." Clara se afastou dele, a mente girando. "Do que você está falando? O que você quer de mim?" O desespero em sua voz era palpável. "Você é a herdeira, a única que pode quebrar o ciclo, e ele." Mas sua frase foi interrompida quando uma explosão poderosa fez a terra tremer sob seus pés. Detritos voaram, e Clara gritou, cobrindo os ouvidos. E então, em meio ao caos, o inexplicável. Do carro em chamas, uma figura surgiu, movendo-se com uma agilidade quase sobrenatural. Ao descer, seus traços eram inconfundíveis. Clara piscou, o mundo ao seu redor desacelerando. Vovô? O homem que ela nunca esperava ver fazia sua aparição, e com ele uma onda de emoções tomou conta de Clara. Mas a expressão no rosto dele não mostrava amor, valentia, mas culpa. "Clara, eu sei que parece loucura, mas você precisa entender. Você está vivo?" A incredulidade a consumiu. O que estava acontecendo? O homem que ela admirava era uma sombra de si mesmo, seu olhar distante e cheio de tormento. "E você precisa saber a verdade sobre sua mãe." Ele começou, mas outra explosão cortou suas palavras. Clara lutou para acomodar o tumulto de emoções. Sua cabeça latejava e as luzes pareciam girar. "Clara, vem!" O homem interno implorou. "Temos que ir." Mas as palavras de seu avô a prenderam. A verdade estava prestes a ser revelada. Com um leve empurrão, os homens de terno se dispersaram, os olhares deles agora concentrados no homem que tinha sido seu avô. Clara viu Júlia, desesperada, puxando Léo para longe, mas os dois estavam cercados. E quando o avô se virou para encarar os homens, houve um brilho em seus olhos que Clara nunca tinha visto antes. Algo escuro e poderoso. "Você não pode simplesmente voltar para o passado e espera que tudo mude", um dos homens gritou. Clara sentiu um frio na espinha. Aqueles estavam prontos para tudo. E no impulso de seus sentimentos, uma nova verdade se formava em seu coração. Mas isso significava que toda a narrativa que ela conhecia poderia ser um embuste. Ouvindo isso,
O avô balançou a cabeça. Eu não posso permitir que isso aconteça outra vez. E antes que alguém pudesse agir, um estrondo ecoou mais alto. Clara, com medo e sem saber o que fazer, percebeu que todas as suas certezas estavam se desfazendo em um mesmo instante. Que segredo devastador estava prestes a ser revelado? As profundezas do passado de sua família estavam finalmente se desvelando. E a verdadeira... Ela sentiu que a linha entre verdade e mentira se dissolvia. O que mais ela não sabia? A única certeza era que tudo mudaria a partir daquele momento. E ela não poderia escapar das consequências. Clara se sentiu sufocada, o coração disparando à medida que a situação se intensificava. A fumaça ainda dançava no ar, e os homens de terno se aproximavam com uma intensidade fria. O homem que a puxava, o irmão do avô, olhou para Clara, sua expressão cheia de urgência e dor. Precisamos sair agora. Eles estão vindo. Enquanto ele falava, o caos ao redor parecia aumentar. Léo, agora no meio da confusão, gritou: "Se você achar que vai fugir, está muito enganado, Clara." Havia algo em sua voz que fez o estômago dela se revirar. O olhar dele transparecia uma mistura de medo e raiva. Para ele, a situação estava mudando rapidamente. "Clara, confia em mim." O homem interno insistiu, puxando-a para longe. "Essas pessoas não estão aqui para proteger você. Elas têm seus próprios interesses." Clara hesitou, mas sua mente estava uma tempestade de perguntas e emoções. "O que você quer dizer?" Antes que pudesse receber uma resposta, um estalo ensurdecedor ecoou pela escola. A visão de um explosivo quebrando o chão, seu impacto reverberando em seus ossos. Paralisou a multidão mais uma vez. Clara olhou para o lado e viu o carro preto, agora pegando fogo, sombras de figuras correndo em direção a ele. O pânico se espalhou como um incêndio. "Corra!" gritou Sofia, puxando Clara. Mas a imagem do carro queimando se fixou em sua mente. Léo e Júlia estavam longe demais. O medo a apertou. Cada passo parecia mais pesado que o último. E foi nesse momento que algo inacreditável aconteceu. O homem interno virou-se para Clara, seu olhar se tornando raro, quase triste, e declarou: "Você não pode ignorar a verdade por mais tempo. Você é a única que pode." Clara se afastou dele, a mente girando. "Do que você está falando? O que você quer de mim?" O desespero em sua voz era palpável. "Você é a herdeira, a única que pode quebrar o ciclo." Mas sua frase foi interrompida quando uma explosão poderosa fez a terra tremer sob seus pés. Detritos voaram e Clara gritou, cobrindo os ouvidos. E então, em meio ao caos, o inexplicável. Do carro em chamas, uma figura surgiu, movendo-se com uma agilidade quase sobrenatural. Ao descer, seus traços eram inconfundíveis. Clara piscou, o mundo ao seu redor desacelerando. Vovô, o homem que ela nunca esperava ver, fazia sua aparição. E com ele, uma onda de emoções tomou conta de Clara. Mas a expressão no rosto dele não mostrava amor, valentia, mas culpa. "Clara, eu sei que parece loucura, mas você precisa entender. Você está vivo?" A incredulidade a consumiu. O que estava acontecendo? O homem que ela admirava era uma sombra de si mesmo, seu olhar distante cheio de tormento. "E você precisa saber a verdade sobre sua mãe." Ele começou, mas outra explosão cortou suas palavras. Clara lutou para acomodar o tumulto de emoções. Sua cabeça latejava e as luzes pareciam girar. "Clara, vem!" O homem interno implorou. "Temos que ir." Mas as palavras de seu avô a prenderam. A verdade estava prestes a ser revelada. Com um leve empurrão, os homens de terno se dispersaram, os olhares deles agora concentrados no homem que tinha sido seu avô. Clara viu Júlia, desesperada, puxando Léo para longe, mas os dois estavam cercados. E quando o avô se virou para encarar os homens, houve um brilho em seus olhos que Clara nunca tinha visto antes.
algo escuro e poderoso. Você não pode simplesmente voltar para o passado e espera que tudo mude. Um dos homens gritou. Clara sentiu um frio na espinha. Aqueles estavam prontos para tudo. E no impulso de seus sentimentos, uma nova verdade se formava em seu coração. Mas isso significava que toda a narrativa que ela conhecia poderia ser um embuste. Ouvindo isso, o avô balançou a cabeça. Eu não posso permitir que isso aconteça outra vez. E antes que alguém pudesse agir, um estrondo ecoou mais alto. Clara, com medo e sem saber o que fazer, percebeu que todas as suas certezas estavam se desfazendo em um mesmo instante. Que segredo devastador estava prestes a ser revelado. As profundezas do passado de sua família estavam finalmente se desvelando. E a verdadeira conexão de Clara com aquilo que estava acontecendo poderia arrastá-la para um abismo. Ela sentiu que a linha entre verdade e mentira se dissolvia. O que mais ela não sabia? A única certeza era que tudo mudaria a partir daquele momento, e ela não poderia escapar das consequências. Então, uma luz muito brilhante iluminou a cena. Clara ficou cega por um instante. Quando conseguiu ver novamente, percebeu que todos estavam no chão, como se uma força invisível os tivesse derrubado. E da poeira levantada, uma silhueta surgiu, com um semblante austero. Era uma mulher. Clara a reconheceu imediatamente. Era sua mãe. Clara! Ela gritou. Mas sua voz estava cheia de dor e urgência. Você precisa entender quem você realmente é. Uma onda de incredulidade passou por Clara. Mãe! O coração dela disparou. Mas você? Pensávamos que você estava. Eu sei, mas agora não é hora para isso. Eles estão vindo atrás de nós e precisamos escapar. E a revelação de que sua mãe estava viva, que ela havia sido parte de tudo isso, a deixou em estado de choque, fazendo com que todas as suas noções de realidade fossem jogadas ao vento. O homem interno e seu avô, que pareciam ser os únicos a controlar a situação, estavam agora sem palavras. Você tem que vir comigo, Clara. A mãe estendeu a mão. Há muito ainda por descobrir, e eu posso te ajudar, mas precisamos agir agora. Enquanto Clara hesitava entre a mãe e o avô, uma nova verdade começou a brotar em sua mente. Se a mãe estava viva, talvez o avô não fosse o herói que ela sempre pensou. Uma sombra de dúvida e desafio se formou. Ao enfrentar sua mãe, a pergunta ecoou em seu ser. Quem eram realmente essas pessoas? E que legado sombrio ela estava prestes a herdar? E assim, enquanto o caos envolvia a escola, Clara teve que decidir. Quem ela realmente queria ser? O peso dessa escolha estava prestes a torná-la parte de algo imensamente mais profundo, instigando relações já complicadas a se desmoronarem. Clara percebeu que o verdadeiro jogo apenas começava, e muito mais do que segredos familiares, ainda estava por vir. Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés. A voz da mãe ecoava em sua mente enquanto ela fitava aquele homem que afirmava ser seu avô. Mãe! As palavras mal conseguiam escapar. O turbilhão de emoções a envolvia. Alegria, raiva, confusão. A verdade sobre sua mãe, sobre sua vida, parecia prestes a desmoronar. A verdade precisa vir à tona, Clara. A mãe dela disse urgentemente, avançando, mas agora não é hora de explicações. Eles estão aqui e precisamos sair. Venha comigo. Clara hesitou. A imagem do homem terno estava tão próxima, seu olhar intenso e determinado sobre ela. Ele olhava para a mãe com um misto de medo e respeito. Ela não é quem você pensa que é, ele gritou, fazendo todos pararem por um instante, o ar pesado com tensão. E você é melhor? A mãe de Clara respondeu, os olhos flamejantes. Quem é você para falar assim? Você fez escolhas, e agora é hora de pagar. O homem interno se afastou, da expressão confusa. Clara sentiu o coração acelerar. Qual é a verdade?
O que você quer dizer com isso? Foi então que um novo estrondo ecoou, mais alto que todos os anteriores. As janelas da escola tremeram e o chão vibrava. Clara girou a cabeça e viu o carro preto explodindo em chamas. Um grupo de homens de terno se aproximava e a multidão começou a gritar e se dispersar em pânico. Clara! Zenha! Sua mãe puxou-a, mas o caos era ensurdecedor. Clara estava presa entre os dois homens, que pareciam tão surreais, tão perigosos. Você tem que escapar agora, o homem disse. Mas a mãe de Clara não cedeu. Ninguém vai tocá-la. De repente, algo luminoso surgiu do fundo da fumaça. Clara apertou os olhos e viu uma figura se movendo, quase flutuando. Era uma mulher, tão etérea que parecia um sonho. Quando a fumaça se dissipou, Clara sentiu um choque intenso. Era sua avó, a mulher que ela nunca conhecera. E ela parecia tão real. Clara, a voz da avó tremeu. Você tem que ouvir. O que você não sabe pode custar sua vida. A tensão aumentou. Todo o sofrimento oculto agora estava à superfície. E a multidão, assustada, observava como se esperassem por um milagre. Os homens pararam, absorvendo a cena, confusos, sem saber o que fazer. Esses homens não são seus amigos, a avó declarou, apontando para o homem interno. Eles querem usar você. O legado que você carrega não é uma bênção, Clara. É uma maldição. Aí um grito cortou o ar. O homem interno ficou paralisado. A expressão dele era de incredulidade. Você não pode falar assim. Você não sabe de nada. Mas antes que alguém pudesse intervir, a multidão se agitou novamente. Um grupo de homens apareceu, cada um parecendo mais ameaçador que o outro. Estavam armados e determinados, e o pânico tomou conta de todos. Clara, vamos! Gritou a mãe, puxando-a novamente. Mas no fundo, ela sabia que não era só uma corrida. Era uma corrida atrás da verdade. Uma verdade que poderia não ser revelada. E enquanto sua avó encarava o homem interno, havia um brilho na paixão dela. Algo que Clara nunca havia visto, e que a fazia questionar o que havia sido ensinado. 8 anos, Clara, 8 anos escondendo tudo isso. Não podemos mais viver na sombra. Nesse instante, Clara sentiu uma conexão. As histórias antigas que seu avô contara agora pareciam pesadas e enganosas. O que exatamente ele havia feito? O legado, a maldição? O eco do passado estava ressoando e talvez sua vida nunca mais fosse a mesma. A explosão chegou junto com a adrenalina, um rugido em seu peito. Diga-me a verdade. Clara quase implorou, uma centelha de esperança e medo prendendo suas emoções em um nó. E nesse momento, ela percebeu que cada escolha que fizera a havia levado até ali. E o que quer que essa nova verdade fosse, poderia mudar tudo. Os homens avançaram e a pressão aumentou. Tudo poderia acabar ali, ou poderia ser o início de algo muito mais profundo. O que mais estava por vir? A única certeza era que, ao cruzar aquele limite, nada jamais seria igual. Clara respirou fundo. O caos ao redor a envolvia como uma tempestade. Sua mãe, sua avó, tudo parecia surreal. Era como se o passado e o presente tivessem colidido em um momento explosivo. Precisamos sair agora! Sua mãe insistiu novamente, puxando-a com força. As chamas do carro, atrás delas, dançavam como demônios, e a fumaça a cegava. Clara olhou para os homens internos, que já se aproximavam, ameaçadores. O medo a paralisava, mas a urgência em seus olhos era mais forte do que qualquer distração. Mãe, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Não importa, Clara. O importante é que você é chave para tudo isso. Você tem que confiar em mim. A voz dela tremia, mas havia uma força que Clara não podia ignorar. Enquanto o grupo avançava, uma explosão ainda mais intensa estourou atrás deles. Clara virou a cabeça e viu a fumaça subindo.
um pilar negro que desenhava o caos que cercava sua vida. O homem interno, anteriormente certo de sua posição, agora mostrava um semblante de desespero. "Vamos, agora!" gritou ele. E de repente havia uma correria. Clara se viu puxada para a frente. Sua mãe, à sua frente. Sua avó, logo atrás. Cada passo era uma luta contra o pânico que a cercava. "Clara, lembre-se do que eu te disse!" A avó gritou, enquanto todos corriam. "O legado é seu agora. Você precisa aceitar." O coração batia descompassado. Aceitar o quê? Ela queria gritar, mas o som do caos engoliu sua voz. Não havia mais espaço para perguntas. Havia apenas a adrenalina. Finalmente chegaram a uma porta lateral da escola. O ar estava pesado, e os ecos dos gritos atrás deles eram um lembrete agudo do perigo. A mãe abriu a porta rapidamente e fez sinal para Clara entrar. "Vá, agora!" Clara hesitou, olhando para trás. Léo e Júlia estavam em meio à confusão, seus rostos marcados por um misto de alívio e desespero. Ela queria gritar, dizer que tudo ficaria bem, mas o peso da responsabilidade estava sobre seus ombros. E foi assim que ela decidiu. Ao invés de se deixar levar pelo medo, Clara entrou, com sua família ao seu lado. A ideia de enfrentar o que estava por vir tornou-se mais do que um desejo. Era uma determinação, porque no fim a verdade viria à tona e ela iria lutar pela sua liberdade. Enquanto atravessavam o corredor, Clara sentiu uma nova força emergir. A conexão com o passado tornava-se um fio condutor, entrelaçando sua história com a de sua mãe e avó. Juntas, eram mais do que um nome ou legado. Eram guerreiras. "Lembre-se, Clara, você não está sozinha. Nós estaremos com você sempre", sua mãe sussurrou. E foram essas palavras que acenderam uma pequena chama dentro dela. E precisamos saber tudo sobre quem somos e para onde vamos. Mas as coisas não eram simples assim. A verdade do legado não era apenas uma bela história. Havia lutas e sacrifícios, coisas que Clara não estava pronta para ouvir, mas que sabia que teria que enfrentar. E enquanto as sombras avançavam, ela estava decidida. Não apenas aceitaria sua herança, mas também lutaria contra aqueles que ameaçavam seu futuro. E ao final, ao olhar pela janela, Clara sentiu que essa não era apenas uma fuga, era a primeira de muitas batalhas que iriam moldar seu destino. Todo o pesadelo tinha apenas começado, e no fundo ela sabia que as perguntas sobre sua vida e sobre o legado eram apenas o começo. E com tudo isso em mente, Clara fez uma promessa silenciosa a si mesma. Lutaria por cada verdade oculta e enfrentaria cada inimigo, porque esta era a nova era dela. Mal sabia que a história estava se desenrolando, e o que viria a seguir era ainda mais impressionante do que jamais poderia imaginar. Agora, se você está tão intrigado quanto eu, aqui vai um desafio. Você precisa se inscrever imediatamente neste canal. Não fique de fora das próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ver mais desse conteúdo. E eu quero saber o que você achou. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Apenas fãzente.